A cidade de Varsóvia é a capital da Polônia. Antes da Segunda Guerra Mundial, Varsóvia era o centro da vida e da cultura judaica na Polônia, tendo uma população israelita de mais de 350 mil habitantes, aproximadamente 30% da população total da cidade. Aquela comunidade judaica era a maior da Polônia e de toda a Europa. Os alemães ocuparam Varsóvia no dia 29 de setembro de 1939. Em outubro de 1940, ordenaram a criação de um gueto no local, destinado ao exílio da população judaica. Em novembro de 1940, todos os residentes judeus de Varsóvia foram intimados a se deslocarem para um local designado pelos nazistas, chamado de gueto, a qual foi separado do restante da cidade por um muro com mais de 3 metros de altura, protegido por arames e vigiado de perto constantemente para impedir quaisquer relações entre os residentes do gueto e o restante da população de Varsóvia. Muitos judeus que estavam aprisionados em guetos no leste europeu tentaram organizar movimentos de resistência contra os alemães, e para tal se equiparam com bombas de produção artesanal e as que conseguiram contrabandear para dentro do gueto. Em 1941 e 1943, havia cerca de 100 grupos judeus agindo como movimentos secretos de resistência. Esse movimento causou a destruição dos edifícios de Varsóvia. Após um mês de combates, os alemães explodiram a grande sinagoga de Varsóvia, sinalizando o fim do levante e a destruição do gueto. Em 19 de abril de 1943, os alemães deram início à destruição final do gueto e à deportação dos judeus remanescentes para os campos de concentração. A população judaica, no entanto, não se apresentou para as deportações. Em vez disso, os membros das organizações de combate remanescentes no gueto se entrincheiravam dentro dos prédios e abrigos e se preparavam para enfrentar os alemães. Após 3 dias, as forças alemãs começaram a atear fogo nos prédios, um a um, obrigando os judeus a saírem de seus esconderijos. A resistência se manteve por semanas, enquanto os alemães reduziam o gueto a escombros. A reconstrução da cidade de Varsóvia foi um dos projetos arquitetônicos mais notáveis do pós-guerra na Europa. A cidade foi duramente afetada durante a Segunda Guerra Mundial, com grande parte de suas estruturas históricas sendo destruídas pelos bombardeios. Após a guerra, foi decidido que a reconstrução de Varsóvia seria uma prioridade para o governo polonês. O objetivo não era apenas restaurar a cidade à sua antiga glória, mas também reafirmar a identidade cultural e a história polonesa. O processo de reconstrução foi conduzido por uma equipe multidisciplinar de arquitetos, urbanistas, engenheiros e historiadores, que trabalharam em estreita colaboração para garantir a autenticidade e a fidelidade histórica das estruturas reconstruídas. Uma das características notáveis da reconstrução de Varsóvia foi a recuperação de elementos arquitetônicos originais que haviam sido preservados após os bombardeios, como fachadas de prédios históricos e monumentos, além de fotografias e documentos que ajudaram na reprodução fiel dos detalhes arquitetônicos. A reconstrução da cidade velha de Varsóvia foi um dos pontos altos do projeto. A área histórica, com ruas de paralelepípedos, casas antigas, igrejas e atrações turísticas, foi meticulosamente restaurada para recriar a atmosfera do passado. A Praça do Mercado, o Castelo Real e a Catedral de São João Batista são exemplos de estruturas reconstruídas com precisão e cuidado. Além da Cidade Velha, outras áreas da cidade também receberam atenção especial. A reconstrução estendeu-se a bairros residenciais, prédios governamentais e instituições culturais como museus e teatros. O estilo arquitetônico predominante foi o neoclássico, com influência do barroco e do renascimento polonês. A reconstrução de Varsóvia foi concluída em grande parte
na década de 1960, com algumas obras e detalhes continuando até os dias atuais. O projeto é considerado um exemplo de sucesso na preservação do patrimônio histórico e cultural, sendo símbolo de resiliência e determinação do povo polonês. Hoje, a cidade de Varsóvia é reconhecida internacionalmente como um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm admirar a beleza de suas ruas e edifícios reconstruídos, testemunhando, ao mesmo tempo, a história e a renovação de uma cidade brilhante.